Olá, crianças, tudo bem? Nos últimos dias nós falamos bastante sobre a água. Nós vimos que apesar de o planeta ser coberto por muita água, não é toda a água que é própria para beber e para utilizar, que nós chamamos de água potável. Nós também vimos que a água tem características específicas e que ela pode mudar os seus estados, sólido, líquido, gasoso, e que nós temos nomes para essas mudanças. Nós também vimos que a água tem um ciclo natural que sempre se segue na natureza. Também vimos a importância de preservar a água, de não desperdiçar e que existem várias maneiras de nós fazermos isso no nosso dia a dia. Também vimos que é muito importante saber de onde veio a água que nós vamos consumir, porque essa água também pode estar suja, estar contaminada e trazer doenças que podem até levar pessoas à morte. São muitos conteúdos sobre água e nós temos ainda muito para aprender sobre isso. Mas agora nós vamos fazer uma atividade para rever algumas coisas que nós estudamos sobre a água. Nós aprendemos que existem algumas formas de nós deixarmos essa água própria para consumo, uma água potável. Algumas dessas formas são a filtração mecânica, o tratamento por aquecimento, o tratamento com substância química e o tratamento por radiação solar. Nós vamos ver cada uma delas agora e depois você vai registrar no seu livro na página 161 o que é cada um desses processos, como ele acontece. Vamos começar a falar desses processos então. A filtração mecânica é realizada através de filtros montados com galhos, carvão, cerâmica e moringa. Essa moringa é uma plantinha que tem propriedades antibióticas e até purificadoras da água. Esse processo remove as impurezas presentes na água bruta, faz uma filtração lenta. Então você coloca a água nesse filtro e ele vai remover as impurezas. É uma das formas de tornar a água potável, ou seja, própria para consumo. Outro processo que pode ser utilizado também para limpar as impurezas da água é o tratamento por aquecimento, que seria a fervura da água. Quando a temperatura da água sobe, ela vai matar bactérias e remover algumas impurezas que estão na água também. Temos também o tratamento com substância química, que usa-se para eliminar micro-organismos e são utilizados produtos como cloro, hipoclorito de sódio, e normalmente esse tipo de tratamento são feitos nas estações de tratamento de água, que é um assunto que nós também vimos aqui no nosso capítulo. Vamos falar também do tratamento por radiação solar. Esse método pode ser chamado método SODIS. Ele é a exposição da água filtrada em garrafa PET transparente ao sol. Então, essa água que já foi filtrada é colocada normalmente no telhado de casas, em lugares que não tem tratamento de água correto, e é um método que também funciona. Você coloca a água nessa garrafa transparente e deixa exposto ao sol em média de 5 a 6 horas, e essa água vai ser limpa, vai matar as bactérias e micro-organismos que podem estar nessa água devido à radiação do sol. Mesmo com todos esses métodos que vocês viram para a purificação da água, infelizmente tem muitas regiões, até mesmo aqui no Brasil, que não é possível realizar esses processos. As pessoas acabam consumindo água contaminada ou inventando outras formas de fazer isso. Essas regiões são regiões normalmente com muita pobreza ou que não tem muita água disponível na região, água doce, água potável, e eles acabam consumindo a água dessa forma mesmo, que pode causar muitas doenças relacionadas à água, como nós vimos, e causar a morte de muitas pessoas também. Então, na página do seu livro, a página 161, tem uma pesquisa sugerida para você. Vai ter um texto para você fazer a leitura desse texto e depois o seu livro sugere assim: pesquise em livros e sites métodos que as pessoas utilizam em região onde a água é escassa ou imprópria para consumo, para tratar a água que bebem. Depois,
Troque ideias com os colegas e o professor, responda as perguntas. Você vai responder a pergunta da letra A e da letra B sobre a sua pesquisa. Você vai ver como essas pessoas que moram nessas regiões onde não tem água potável, água limpa, ou eles não têm água doce na região, como eles fazem para purificar essa água que eles utilizam. Você vai registrar no seu livro se você acredita que esses métodos são eficientes, se eles realmente deixam essa água limpa ou não, e depois você vai registrar os cuidados que você tem com a água, para não poluir a água do meio ambiente. Quais são os cuidados que você tem, que a sua família tem, para tomar cuidado com a água. Depois que você realizar essas atividades, nós vamos ter concluído o livro de ciências do primeiro bimestre. Espero que você tenha compreendido os conteúdos, pode registrar no seu livro e nós vamos concluir as atividades de matemática e você vai poder deixar o seu livro na escola para correção. Um beijo e até a próxima aula!